Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal de matemática aqui no YouTube. Não é inscrito? Te inscreve e receba vídeos como esse e muitas dicas em matemática para a escola, vestibular e Enem. Vamos falar hoje de potenciação. Então tá aqui no quadro já para vocês. Quando eu falo em potenciação, eu tenho que entender alguns elementos básicos, como por exemplo o A, que é a base, o N vai ser o expoente. E bora entender o que significa cada um desses elementos aí na potenciação. Esse N é o N fatores, ou seja, é o número de vezes que eu vou multiplicar a base pela própria base. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos para você ficar fera em potenciação? Comecei. Bem aqui eu tenho 2 elevado à terceira, em que a base é 2 e o 3 é o expoente. Então perceba que o expoente, que é o 3, vai falar para mim quantas vezes eu vou multiplicar o 2 pelo próprio 2. Nesse caso aqui vão ser 3 vezes. Então aqui fica 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. Pessoal, 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 dá quanto, pessoal? Dá 8. Tudo bem? Então 2 à terceira é 8. Tranquilo? 100%? Agora olha para cá. Bem aqui eu tenho dois casos emblemáticos em diversas questões. Perceba o seguinte, eu tenho uma base negativa aqui nesse exemplo. Só que essa base negativa é elevado a um expoente par. Toda vez que você tiver uma base negativa elevada a expoente par, a resposta sai de negativa para positiva. E 2 ao quadrado, pessoal, é multiplicar o 2 pelo próprio 2 duas vezes. 2 vezes 2 dá 4. Tudo bem? Aqui nesse terceiro exemplo, eu tenho uma base negativa, só que elevado a um expoente ímpar. Então, toda vez que eu tiver uma base negativa elevada a um expoente ímpar, eu permaneço o sinal que estava. E o sinal que estava era negativo, então vai permanecer negativo. 2 à terceira já fizemos aqui. 2 à terceira é 8. Só que nesse caso aqui vai ficar um 8 negativo. Cuidado com esse exemplo bem aqui, pessoal. Esse exemplo bem aqui, eu também tenho uma base negativa, aqui é o número 2. Eu também tenho uma base negativa elevada a um expoente par. Espera aí, Thiago, eu já fiz isso aqui hoje. Base negativa elevada a expoente par. Só que perceba a utilização de um parêntese aqui. Esse parêntese não está aqui à toa, pessoal. Isso significa dizer que o expoente que está fora do parêntese, ele vai envolver tanto o número quanto o sinal. Quando eu não tenho parêntese, eu estou envolvendo apenas o número, não estou envolvendo o sinal. Então, por mais que a base seja negativa, elevado ao expoente par, a resposta permanece negativa, porque não tem um parêntese. E 2 ao quadrado vai dar 4. Perceba que a escrita é muito parecida, só que o parêntese faz total diferença nessa questão. Reafirmando, quando eu tenho parêntese, o expoente vai envolver tanto o número quanto o sinal. Sem parêntese, eu envolvo apenas o número. Tudo bem? E, Thiago, o que acontece quando o meu expoente é negativo? Quando o teu expoente é negativo, você vai ter, vou até puxar uma setinha, uma inversão, pessoal. Você vai ter uma inversão. Como assim, professor? Expoente negativo, você imagina logo uma fração, como se aqui embaixo tivesse o número 1. E toda vez que o expoente for negativo, o que era denominador vira numerador e o que era numerador vira denominador. Ah, entendi. Eu vou fazer uma inversão dessa fração, né? Essa fração vai inverter, não é verdade? Isso, pessoal. E o expoente troca de sinal. Aqui era negativo, passa a ser positivo. E a gente já sabe quanto é 2 à terceira. Foi o nosso primeiro exemplo bem aqui, pessoal. Então, a resposta vai dar 1 sobre 8. Toma cuidado com isso, que isso aqui é um vídeo introdução de potenciação com os primeiros casos que já aparecem em diversas questões. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação no seu celular ou no seu aparelho. Vamos lá, galera! Na segunda parte do vídeo, vamos entender um pouco mais de potenciação com propriedades que podem aparecer para vocês. Olha só, bem aqui eu tenho multiplicação de mesma base, ó, base A e base A. E você percebe que existe um sinal de multiplicação.
Multiplicação de mesmas bases, pessoal, você conserva a base em comum e você soma os dois expoentes. Então, multiplicação de mesma base, você conserva a base e soma os dois expoentes. Tiago, me dá um exemplo com número. Claro, ó, multiplicação de duas bases iguais, que é o número 2. Eu conservo uma base só e eu somo os expoentes. 3 mais 2, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Tudo bem até aí? Tranquilo? Só que existe a propriedade, depois da multiplicação, a propriedade da divisão. Quando eu tenho divisão de bases iguais, só quando as bases forem iguais, eu conservo a base e na divisão eu não somo. Na divisão eu faço a subtração dos expoentes, tudo bem? Então, conserva a base e subtrai os expoentes na divisão. Tiago, me dá um exemplo com o número. Claro. Ó, bem aqui eu tenho 5 elevado à quinta dividido por 5 elevado ao quadrado. Divisão de bases iguais. Conserva uma base só e subtrai os expoentes, pessoal. Ó, 5 menos 2. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 5 elevado à terceira. Subtrair os expoentes, tá bom? E o último exemplo é esse aqui, pessoal. Eu tenho uma base só, ó, perceba, eu tenho uma base só, eu tenho um expoente, parêntese, outro expoente. Então, eu tenho um expoente dentro do parêntese e eu tenho outro expoente fora do parêntese. O que eu faço? Eu, nesse caso aqui, conservo a base, tudo bem? Só tenho uma base, então eu conservo ela. E quando eu tenho um parêntese e outro parêntese separado por... Ou quando eu tenho um expoente e outro expoente separado por parêntese, eu multiplico os expoentes. Vou repetir. Quando eu tenho expoente separado por parêntese e outro expoente, eu multiplico os expoentes. Me dá um exemplo, Tiago? Claro, ó. Uma base só, repete essa base. Eu tenho um expoente, aí parêntese, outro expoente. Você multiplica os expoentes. Então, fica 2 vezes 4. Então, a resposta é 3 elevado a oitava. 3 propriedades que são recorrentes em provas para vocês. Gostou do vídeo, pessoal? Curte, indica para os seus amigos e te inscreve no canal para receber outros vídeos como esses, tá? Te espero no próximo vídeo. Tchau!